Oi pessoal, eu me chamo Paulo César, eu sou professor de História e supervisor escolar aqui da Rede Municipal de Gravataí. E hoje neste vídeo quero trazer algumas informações no que se refere ao município de Gravataí, com base em pesquisas e publicações do IBGE, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre o panorama da nossa cidade, o panorama político, o panorama econômico, e quais caminhos, ou seja, quais alternativas enquanto município seria o mais adequado nós adotarmos. É fundamental que as pessoas, que os cidadãos que residem em uma cidade possam efetivamente emitir a sua opinião sobre a forma como a cidade é gerida, sobre as políticas públicas, sobre o trabalho na Câmara de Vereadores. É fundamental que as pessoas possam, para opinar sobre estas questões, terem acesso a algumas informações. E muitas vezes as informações, não é que elas não estejam disponíveis, mas elas não são efetivamente publicizadas na forma como deveriam. Então eu quero dizer, primeiro, que segundo o IBGE, a estimativa para a nossa população aqui de Gravataí, no ano passado, que era o ano de 2018, estava em aproximadamente 279.398 pessoas, ou seja, quase 280 mil pessoas residem aqui no município de Gravataí. Destas pessoas, com base em dados de 2016, havia um total de 55.901 pessoas classificadas como ocupadas, ou seja, são pessoas que têm um trabalho e que recebem um salário. Esse total, ele corresponde a 20,4% da população gravataiense. Claro que mesmo que nós consideremos e retiremos duas variáveis desse montante, as pessoas que, por exemplo, já não trabalham mais porque se aposentaram e as pessoas que pela idade ainda não ingressaram no mercado de trabalho, a gente ainda assim pode concluir que este é um percentual pequeno. Obviamente a gente sabe, né, que o Brasil vive há muito tempo um longo histórico de desemprego. Esta é uma característica, ou seja, esta é uma condição não apenas a nível nacional, mas também está inserida no contexto internacional de todos os países. Mas o fato é que o Brasil hoje tem aproximadamente algo em torno de 13 milhões de desempregados. Nós considerarmos que o Brasil caminha para ser a quinta nação no ranking de populações idosas no mundo, a nossa população hoje de idosos está em algo em torno de 60 milhões de pessoas, isso é muita gente. Para nós estabelecermos um comparativo, equivale a pelo menos quase 3 vezes o total da população de Portugal. A gente pode perceber que é um número muito alto. E que essas pessoas, classificadas como idosas, que não estão mais no mercado de trabalho, elas, como todas as outras, precisam se manter, precisam dar dignidade à sua vida. E estas são também políticas que o Brasil, que o nosso município, que o Estado e que as pessoas que são cidadãos nas suas cidades precisam começar a cobrar e precisam começar a observar muito mais. Além das políticas que são essenciais, que são as políticas na área da geração de emprego, saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, que a gente muito bem conhece, sabe das necessidades. Muitos de nós que vivem fora daquela bolha de privilégio econômico e financeiro sentimos na carne todos os dias e precisamos lidar com isso. Eu quero trazer também um outro dado assim, que me parece fundamental de nós termos consciência dele, é que em um levantamento feito em 2010, aqui no município de Gravataí, se constatou que 30,1% da população gravataiense vivia com um rendimento nominal per capita, ou seja, por pessoa, de até meio salário mínimo. Ou seja, 30,1% da população gravataiense tinha uma renda mensal de até meio salário mínimo. Ou seja, sequer chegava a um salário mínimo.
Então essas questões, elas são importantes para nós pensarmos um pouquinho em uma estratégia de resiliência social enquanto indivíduo, enquanto comunidade, enquanto cidade. A gente sabe que a resiliência é essa capacidade que as pessoas precisam desenvolver de se recobrar facilmente, de se adaptar às vicissitudes, às dificuldades da vida, de buscar alternativas, de se reinventar para poderem tocar as suas vidas, apesar de todas as dificuldades sociais, das situações políticas que nós vivemos no dia a dia. Então a gente precisa pensar muito bem essas questões e precisamos também pensar, e neste caso me refiro às pessoas que não têm um emprego, que estão desempregadas, que o fato desta pessoa estar desempregada hoje não significa que ela seja uma pessoa incapaz em relação às outras pessoas, ou que ela seja uma pessoa que precise comprar incisivamente esse discurso da capacitação, da profissionalização para se inserir no mercado de trabalho, porque na verdade o desemprego hoje ele é uma estratégia muito bem montada pelo poder econômico. A gente sabe que quanto maior o número de desempregados em um país, maior é a redução do preço do salário, ou seja, mais pessoas buscam postos de trabalho, consequentemente essas pessoas acabam se sujeitando às imposições que são determinadas pelos seus empregadores. Isso baixa o preço do salário, baixa a qualidade de vida das pessoas e a gente precisa pensar essas questões. E só existe uma forma de nós efetivamente podermos mudar a nossa situação social enquanto pessoas pobres de uma cidade, que é nós estarmos solidários nos reunindo, estarmos solidários defendendo as mesmas bandeiras que afetam a nós, que afetam os nossos familiares, que afetam os nossos vizinhos, para que aquelas pessoas que vivem naquela redoma de privilégios, elas tenham consciência de que nós somos pessoas que também queremos um espaço de dignidade na vida em sociedade. Se pelo menos 10% das pessoas que estão desempregadas só aqui no município ocupassem a frente da prefeitura e ocupassem lá a Câmara de Vereadores às terças e quintas-feiras e exigissem do gestor e exigissem dos vereadores alternativas, políticas de geração de emprego, estas pessoas veriam que efetivamente a sua mobilização é um fator político fundamental da mais relevante importância para mudança dessa situação a qual nós vivemos hoje. Porque é muito fácil para o gestor, é muito fácil lá para o legislador dar as suas opiniões e fazer as suas discussões e votar projetos de lei, quando eles na verdade estão circunscritos a uma vida que não tem nada a ver com a vida das pessoas que hoje passam dificuldade. Aquelas que não têm emprego, aquelas que mesmo tendo emprego não conseguem suprir as necessidades da sua família no dia a dia. Então, para nós pensarmos essas questões, pensarmos de como é importante nós nos reunirmos enquanto pessoas que defendem uma mesma bandeira, que é a dignidade social, e passarmos como cidadãos. Primeiro como cidadãos, pessoas que convivem em uma mesma cidade, em um mesmo município, a exigir de quem é gestor hoje e de quem é legislador hoje, alternativas para que estas situações possam se modificar. Eu deixo então o meu abraço, quero dizer que vou continuar fazendo os meus vídeos e a gente vai conversando. Se houver interesse e quiserem se inscrever lá no meu canal do YouTube, eu já havia comentado em outro vídeo e até uns amigos acharam graça, mas eu vou repetir, é um canal assim bem simplesinho. Então a gente vai conversando aí e vai trocando uma ideia. É isso, pessoal, até mais, a gente se vê. Obrigado.